Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas com relação à medida de comprimento, né? Então, vocês receberam um material, né, que retomou aí as atividades que vocês já tinham visto ano passado, né, já tinham visto sobre medida de comprimento, e a gente está retomando. E vimos que a medida de comprimento, né, o metro, centímetro, quilômetro, eles são usados, né, são unidades usadas para medir a distância, o comprimento, a altura das coisas, lugares e objetos. Bom, e aí nós temos como instrumento para medir o comprimento alguns itens, como o metro, nós temos também a trena, né, que a gente utiliza bastante, principalmente pedreiros, pessoas que trabalham em lojas de tecido especialmente. Então, isso aqui é uma trena, ela serve para medir comprimentos. A sua régua, que você usa no dia a dia também, ela serve para medir comprimento, né? Ela é graduada, então ela tem aí as numerações para você entender as medidas de comprimento. E aqui eu fiz uma tira para poder ficar mais fácil, porque a pessoa que tem dificuldade de identificar o tamanho, né, dos centímetros, dos decímetros, dos milímetros, precisa entender o que é que acontece. Essa tira, ela tem 1 metro de comprimento. E aí, eu peguei essa tira e dividi em 10 partes iguais. Tá vendo a marquinha vermelha? Eu tenho 10 pedacinhos vermelhos desse tamanho, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada pedacinho desse do metro eu chamo de decímetro. A palavra decímetro vem exatamente do 10, porque eu tenho 10 pedaços iguais. Os decímetros, então, é a parte de 1 metro que foi dividida em 10 partes iguais, porque a unidade padrão, se você observar aí na tabelinha no seu caderno, você vai ver que a unidade padrão é o metro. Então, o metro pode ser dividido ou pode ser multiplicado. Quando ele é dividido, vai formar os decímetros, vai formar também os centímetros e vai formar também os milímetros, que é esse pedacinho, esse risquinho pequenininho na régua, tá vendo? São os milímetros. Esse aqui do 10 até no 11 que eu estou mostrando para vocês são os centímetros. E esse aqui é o decímetro, ou seja, na régua também eu consigo identificar aqui, ó, do 20 ao 30, do 20 ao 30, deixa eu ver como é que dá mais certo para vocês olharem aí, tá? Do 20, aqui onde está meu dedo, até o 30 é 1 decímetro, igual aqui nessa tira de papel, tá? Ou seja, o metro tem 10 decímetros, que são 10 tirinhas dessas, 10 pedaços assim, ou ele vai ter também 100 pedacinhos assim, ou 1000 desse piquititito que você está vendo aqui, que tem aí na sua régua. Eu sugiro que você pegue sua régua e olhe. Então, os números maiorzinhos na régua são centímetros. Os pedacinhos pequenininhos nem são numerados porque não tem espaço para numerá-los. Então, se eu dividir o metro em 10, eu vou ter decímetro, em 10 partes iguais. Se eu dividir o metro em 100, eu vou ter centímetros, 100 partes iguais. Se eu dividir o metro em 1000, eu vou ter milímetros, que é esse pequenininho aqui, ó. Então, 1000 milímetros formam 1 metro, 100 centímetros ou 10 decímetros. Entendeu até aqui? Ótimo. E aí, você tem também as unidades maiores que o metro. Nós temos 10 metros, que forma decâmetro, a gente quase não usa. Tem o hectômetro, que é formado por 100 metros, e o quilômetro, que é o muito usado para poder medir distâncias. Por exemplo, eu vou daqui a Diamantina, é aproximadamente 180 quilômetros. A gente mede em quilômetros. E 1 quilômetro é o que, professora? 1000 metros. Se 1 quilômetro é 1000 metros e daqui a Diamantina tem em torno de 180 quilômetros, vai ter 180 mil metros, aproximadamente. Não é isso? Então, quando você pega a sua atividade, você vai observar que tem muito a sigla CM, que é centímetro, MM, que é milímetro,
M, que é metro, e quilômetro, que é km. Por que que a gente tem mais essas do que as outras? Porque essas são as mais utilizadas. Milímetro, centímetro, metro e quilômetro são as mais utilizadas. Agora, preciso saber que as outras existem também, não é isso?